Se você quiser ir, você pode ir. E eu tinha falado isso dias atrás. O inimigo usou isso contra mim na frente da igreja inteira. Ele falou assim: você falou que era melhor que seu filho morresse. Gente, ali eu vi o cão trabalhando na boca de uma pessoa que devia estar ali pra profetizar coisas boas. Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que todos estejam bem. Esse vídeo de hoje é um vídeo muito importante. Já era pra eu ter feito ele há muito tempo. Assim que meu filho faleceu, era pra eu já ter feito esse vídeo e contado pra vocês a experiência, a minha experiência com Deus. Então esse vídeo vai ser pra contar o meu testemunho, o quanto Deus está próximo de nós e nós não damos ouvidos a Deus. Bom, o vídeo hoje vai ser um pouco mais emocionante porque esses dias, essas últimas semanas não está sendo fácil. 4 de julho, antes de ontem, foi o meu aniversário. E como algumas pessoas aqui já sabem, o Alan nasceu dia 5 de julho, horas depois do meu aniversário. Quase nasceu dia 4 de julho. Então eu tô um pouco sensibilizada, mas eu resolvi vir contar pra vocês essa proximidade que eu tive de Deus durante a internação do Alan e depois também. Então vamos dar início ao meu testemunho. Eu já fico com o olho cheio de lágrima, porque durante 4 anos eu não consigo contar essa minha experiência sem me emocionar. Vamos começar do início, gente. Eu sempre assistia, quando eu casei com o Pablo, eu sempre assistia vídeos de mães que perderam seus filhos, mas não porque eu procurava, sempre aparecia pra mim aqui no YouTube, sabe, na minha For You aqui do YouTube, sempre aparecia vídeos como este, mães que perderam seus filhos prematuramente. Na nossa família a gente já tinha vivido 2 fatalidades dessa, gente. A primeira foi em 2007, que o meu priminho de 6 anos acabou falecendo em 2007. E a segunda fatalidade foi em 2012, que a minha prima faleceu porque nasceu prematuramente. Ela faleceu depois de 15 dias de vida, a Renata Vitória e o João Guilherme. Renata Vitória morreu com 15 dias de vida e o João com 6 anos de idade. Então já tinha esse histórico de fatalidade prematura das crianças na nossa família. Mas aí o tempo foi passando, aí eu acabei casando em 2017 e foi aparecendo pra mim essas mães que perdiam seus filhos. Eu acho que não sei se era Deus me preparando psicologicamente, né? Mas eu lembro que teve em uma das orações que falava assim pra mim. E teve através de uma irmã também que falou, eu não lembro quando foi e quem foi que falou. Mas em uma dessas orações, e uma irmã confirmou que o meu primeiro filho seria para a honra e glória do Senhor. Eu não quis acreditar, eu não quis, sabe? Eu nem cheguei a falar isso com as pessoas. Eu falava, não, essas coisas nunca vai acontecer comigo. Até que eu me casei. Foi durante o meu um tempo de casada que aconteceu isso, que eu recebi essa mensagem de Deus, que o meu primeiro filho seria pra honra e a glória dele. E eu pensava que isso não ia acontecer comigo de forma nenhuma. E foi passando o tempo e eu resolvi querer engravidar. Eu não consegui engravidar com 2 anos de casado, mais ou menos. Até que eu consegui engravidar, só que descobri depois de um mês a gravidez, porque nenhum teste dava positivo. E lembrava, na verdade, dessa experiência que eu tive com Deus e com essa irmãzinha. Eu fiquei muito feliz quando eu descobri o Alan. E foi tudo bem até o 6º, 7º mês de gestação, que tem vídeo aí explicando também como foi que eu descobri a cardiopatia dele. E logo depois descobrimos a cardiopatia, e aquilo apertou meu coração. E eu já entrei em desespero e lembrei da minha oração, quando Deus falou comigo, e da irmãzinha que tinha falado comigo. Aí eu falei, não aceito, não quero. E fui correr atrás de tentar salvar meu filho.
e fui tentar correr atrás de salvar meu filho. Eu fiz de tudo. Eu fiz de tudo pra tentar salvar ele. Mas os planos de Deus são maiores que os nossos. E o propósito também. Nesse meio tempo que eu descobri essa cardiopatia, foi muito rápido o nascimento dele. Eu fiz aniversário no dia 4, no dia 5 ele nasceu. Eu falei, Deus, por favor, não nos desampara. Pensava que meu filho iria morrer na hora do parto. Quase faleceu na hora do parto por negligência médica. Mas Deus foi misericordioso com a gente e deu sopro de vida pro Alan. Ele tava pleno, respirando. Uma criança que tinha uma cardiopatia incompatível com a vida. Um cheiro nele, ele foi já logo pra UTI. Depois de 6 horas, ele foi transferido pro Dante Pazanese. E nisso o médico chegou pra mim e falou assim, mãezinha, seu filho, ele pode não ter a chance de lutar pela vida, porque é muito difícil uma criança ser puxada muito rápido, principalmente com a complexidade que ele tem no coração. Pode ser que ele morra aqui por uma bactéria, ele fique meses aqui, não consiga transferência e acaba morrendo aqui. Eu falei, Senhor, tenha misericórdia do meu filho. Entreguei essa questão na mão de Deus. Depois de 6 horas que ele nasceu, ele foi transferido para o Dante Pazanese. E foi surpresa para todos os médicos ele ser transferido tão rápido assim, porque tinha bebezinhos lá esperando há muito tempo na fila. Mas nós já fazíamos acompanhamento. Deus preparou tudo. Deus preparou os médicos, Deus preparou o local, Deus preparou tudo, tudo. Só pessoas boas ele colocou na nossa vida. E eu comecei a ficar mais tranquila. Falei assim, Deus tá cuidando, vai dar tudo certo. Então eu passei a ficar mais tranquila. Gente, eu vou tentar resumir aqui, porque eu não quero que esse vídeo fique muito longo. Porque ainda tem o testemunho da Alana. Vou fazer em outro vídeo pra não ficar todo embananado em um só. Começamos a nossa correria com questão de ir até São Paulo. E em questão de cirurgia, essas coisas. O Alan passou por uma primeira cirurgia com 18 dias de vida, da coarctação da aorta. Deu tudo certo, o menino saiu pleno da cirurgia. E eu falei, não, Deus vai deixar ele comigo. Vai dar tudo certo, Deus vai deixar ele comigo. Fiquei com aquela fé tão grande, sabe? Mas em momento nenhum Deus mentiu pra mim. Quando as crianças saem dessa cirurgia da coarctação da aorta, elas podem sair dali da UTI e ir para o quarto, mas o Alan, ele não teve aquela melhora enorme para poder ter alta da UTI e ir para o quarto. Depois de um tempo ajustando os remédios dele e tal, ele conseguiu sair do tubo. Ele tava lindo, perfeito. Ele ficou 15 dias sem aquele tubo na boca. Eu pude ver a boquinha dele, ele pôde vir no colo mais vezes. E ele ia começar a mamar no meu seio. E eu fiquei muito feliz. Ele tava com 1 mês de vida. Ia receber alta pra enfermaria, que é pro quarto. Aí eu falei, poxa Deus, o Senhor vai deixar o Alan comigo. Começou a crescer aquela sementinha de esperança no meu coração que Deus não ia levar meu filho. No outro dia que a gente ia pra enfermaria, porque ele já tava bem, já tava saturando bem, respirando sozinho, sem o auxílio do CPAP, sem nada. Ele teve uma crise muito forte de cólica durante a madrugada. Eu passei a madrugada inteira com ele no colo. E eu avisando todos os médicos do plantão da noite, que são os residentes que ficam, e ninguém fazia nada por ele. Ninguém fazia nada, nem vinha ver ele, sabe? E os enfermeiros também desse plantão da noite, ninguém vinha ver ele, ver o que ele tinha, acudir o meu filho. Eu passei essa madrugada, foi das 7 da noite até o plantão trocar com ele aqui no colo de pé, porque eu não conseguia sentar, porque era muito equipamento e eu teria que trazer todos os equipamentos e era perigoso algum desconectar dele. Então eu fiquei encostada num berço com ele aqui, orando e pedindo pra Deus cessar aquela dor, porque no outro dia a gente ia pra tão sonhada alta pra enfermaria. O plantão, aí eu falei pra médica, que não era mais residente, era médica mesmo. Falei pra ela que ele tava sentindo muita dor desde madrugada e eu avisava todo mundo e ninguém fazia nada por ele. Aí subiram o ecocardiograma pra ver como é que tava o coração dele.
E eles viram que tava perfeito, o coração tava perfeito, não tinha nenhuma falha na operação, nada. Tava intacto. Mas eu sabia que meu filho tinha alguma coisa. Ela, não, mãezinha, tá tudo certo. Ele, assim, encolhido, e eu botava a chupeta na boca dele, e ele chupetava a chupeta, sabe aquela chupetação de dor? Era essa. Aí ele ficava e com a mãozinha assim, e se espremendo, e aí eu segurava ele relaxava no meu colo. E foi isso até as 10 horas da manhã, mais ou menos. Até que ele começou a ficar todo rendilhado, todo xadrez, de vermelho com branco. A médica veio ver ele e ele teve uma parada respiratória na minha frente. Tentaram colocar ele no CPAP. Aí não deu certo. Tinha um médico da HCor que tava lá. Ele foi enviado por Deus, porque elas estavam tentando colocar o CPAP nele. Só o CPAP não ia dar certo. O CPAP não ia dar certo. Aí esse médico do HCor entrou e fez a intubação dele em menos de 2 minutos. Em menos de 2 minutos esse médico veio e fez a intubação dele. Ele não era do Dante, ele era do HCor. E eu fiquei naquela agonia, eu desci pra ir lá pro pátio do hospital. E eu chorava. Eu tava sozinha. Eu chorava, entrava em desespero. O pessoal que tava ali pra fazer o exame ou visitar algum parente vinha tentar falar comigo. Eu falava, meu filho tá morrendo. E eu ligava pro Pablo, foi uma eternidade pra ele chegar, porque as pessoas não levavam em conta as coisas que eu falava. Eles eram tão convictos que o Alan ia sair de lá porque eles achavam que tudo que eu falava era besteira. Eu sei que foi difícil convencer o Pablo a ir lá pra poder me amparar e estar lá comigo, mas ele chegou. Até ele chegar eu já tinha me descabelado toda lá. E pra vocês terem noção, ele chegou e a gente ainda ficou esperando mais umas 2 horas pra ter notícia do Alan. Eu não quis entrar pra poder ver ele, porque a médica disse que como teve que sedar, ele tava muito inchado. E quem entrou foi o Pablo, e ela chegou e falou assim pra mim: a gente quase perdeu o nosso boneco. A gente quase perdeu o nosso boneco. Que ele era... O Alan era lindo. Então ela chegou pra mim e falou assim: a gente quase perdeu o nosso boneco. Aí eu falei assim: eu sei. E não foi falta de avisar. Eu avisei todo mundo, mas todo mundo acha que eu sou louca. Eu levo isso em conta como se fosse Deus falando: olha, ele não é seu, ele é meu, você se esqueceu. Essa parada respiratória foi Deus me avisando que ele não era pra mim. Em conta que Deus tava falando pra mim já que eu já tava com a sementinha lá de esperança, né? De que Deus iria deixar ele comigo, mas Deus não é homem pra mentir, gente. Deus não é homem pra mentir. Deus, ele dá uma palavra e aquela palavra vai se concretizar. E nisso eu ficava rodando de igreja em igreja, procurando pessoas pra profetizarem. O filho ia ficar comigo ou não, ou se a gente conseguia fazer uma campanha pra poder reverter o que Deus já tinha falado. Reverter o propósito de Deus. Olha a minha cabeça, porque eu achava que não era Deus que tava falando comigo, eu achava que era o mal que tava falando comigo, era o inimigo que tava falando comigo, eu achava. Pensava assim, por que Deus quer meu filho, entendeu? Eu ficava indo em muitas igrejas. Um dia que eu cheguei numa igreja e o pastor me olhou e falou, e eu tava com a roupa do Alan na minha mão. E ele falou assim: nossa, eu pensei que era um menino que você tinha trazido aqui pra gente poder apresentar a Deus. E começou a contar a minha história lá na frente. Um senhor e uma senhora sentada na minha frente, na frente do meu esposo. E Deus me mostrava ele e meu coração apertava assim, sabe? Como tivesse angustiado, sabe? Aquele aperto quando você chega perto de uma pessoa ruim, uma pessoa carregada. O pastor chamou ele lá na frente. Gente, eu não sei falar o meu sentimento quando aquele cara levantou.
mas dava vontade de vomitar. E ele começou a falar lá na frente, eu vou falar. E falou, você, vem aqui. Você sabe por que seu filho tá desse jeito? Porque ele não é filho do seu marido. Gente, pelo amor de Deus, olha o que a pessoa vai falar, gente. Que meu filho não é filho do meu marido, sendo que eu nunca tive relação com mais nenhuma pessoa a não ser ele. Ele não é filho do seu marido, ele é fruto do pecado. E olha como o inimigo é sujo. Depois que aconteceu a parada respiratória do meu filho, eu tentei entregar ele pra Deus. Porque ele tava sofrendo muito. Muitas mães que perderam seus filhos fizeram isso também. Mas só que quando entrega de coração, Deus leva. E eu cheguei pro Alan e falei assim: Alan, a mamãe sabe que você tá sofrendo. E eu falei em voz assim, normal, sussurrando no ouvido dele. A mamãe sabe que você tá sofrendo, você foi um guerreiro. Se você estiver muito cansado, você pode descansar. A mamãe vai ficar triste, mas vai ficar feliz por você ter parado de sofrer tanto. Se você quiser ir, você pode ir. E eu tinha falado isso dias atrás. O inimigo usou isso contra mim na frente da igreja inteira. Ele falou assim, você falou que era melhor que seu filho morresse. Gente, ali eu vi o cão trabalhando na boca de uma pessoa que devia estar ali pra profetizar coisas boas. E na hora eu peguei e desmenti ele na frente da igreja inteira. Gente, eu sou assim. Quem me conhece, eu sou assim. Não age na mentira comigo, que eu vou vir com as verdades. E eu falei, não. Eu nunca traí meu marido. O que você tá falando não existe. E eu entreguei meu filho pra Deus, pra parar o sofrimento dele. E ali ele viu que ele ia ser envergonhado na frente. Eu não me senti envergonhada. Eu me senti indignada como o inimigo é sujo. Como ele trabalha pra destruir uma família. E ele destrói, gente. Ele destrói. Ali eu comecei a abrir o olho das pessoas e falar que não era verdade. Falei. E eu falei a verdade. Aí ele pegou, ergueu minha mão assim e falou assim, Deus te dê a vitória. Entregou o microfone pro pastor e saiu. Não terminou nem a pregação dele. Eu sentei e eu falei, meu Deus do céu. O Senhor fala comigo a todo momento. Fala comigo a todo momento. E eu tô procurando pessoas pra poder falar comigo. Profetas. Pra poder falar comigo. E o Senhor já vem falando comigo, tocando no meu coração, e eu não dou ouvido pro Senhor. Aí, eu fui em outra igreja, que é na nossa igreja, né? O missionário Josias, uma bênção de Deus. Eu cheguei lá já sabendo o que ele ia me falar. Eu só queria que ele me confirmasse aquilo pra eu parar de ficar correndo atrás de igreja, correndo atrás de respostas. E entregar tudo e confiar em Deus, que Deus ia fazer o melhor pelo Alan. Antes disso, o Alan tava na minha barriga. E um irmão da igreja pegou e falou assim que o Alan veio pra confundir a medicina. Ia vir pra confundir a medicina. Fui pra igreja pra nossa igreja, né? Levei a foto do Alan e mostrei pro missionário Josias. E ele olhou pra mim. Ele pegou assim a foto do Alan. Ele olhou assim pra mim, olhou. Aí ele falou assim, você tem mais filhos? Aí eu falei, não, ele é meu único. Você não tem mais filha? Essa daqui não é sua filha? Que tinha uma menina pulando na minha frente. Eu falei, não, ele é meu primeiro filho. Aí ele falou assim, ele olhou pra mim. Aí ele me olhou com um olhar de... Mamãe. Que entendia a minha dor. E falou assim, você já sabe, né? Vou entregar ele aqui pra Deus. Senhor, está em tuas mãos. E me entregou a foto. Aí ele falou assim, depois, em outro culto, você vem aqui que eu vou ungir sua barriga pra você ter 2. Pra descontrair, né? Porque eu já... Aquilo foi a confirmação. Eu fui lá só pra confirmar o que Deus já tinha falado comigo. E Deus confirmou através de Josias
que ele iria recolher o meu filho. Eu não parei, gente. Vocês pensam que eu parei? Eu não parei. Tem um irmão, ele é da igreja Deus é Amor. Ele é amigo da minha tia. Minha tia é pastora da Deus é Amor. E ele é amigo da minha tia, do meu tio. E ele é daqueles irmãos que sabe que Deus usava muito ele. Então ele falou que queria ir ver o Alan. Porque, cara, ele pediu pra Deus ressuscitar o sobrinho dele. Deus ressuscitou o sobrinho dele. Então eu falei pra ele, vamos lá então, né? Vamos ver o Alan. Aí você já apresenta ele a Deus. E nisso ele subiu primeiro com o meu marido. Eu não quis subir primeiro. Ele subiu primeiro com o meu marido. Chegou lá, brincou com o Alan. Aí eu falei pra ele, ele falou assim pra mim, se Deus falar que vai levar ele, eu vou falar pra você, Deus vai levar ele. Ele não vai ficar, mas se Deus falar que ele vai ficar, eu vou te falar também. Aí ele subiu, na hora que ele desceu feliz, contente. Ele falou, meu Deus, eu falei assim, meu Deus, eu tô muito feliz. Eu subi lá e eu tive um encontro com Deus. Eu veio pra eu e falou assim... Aí eu vi ele descendo, aí ele falou assim, meu Deus, eu tô muito feliz, eu tive um encontro com Deus, eu vim pra trazer a palavra de Deus e foi um encontro com Deus. O seu filho, ele tá apresentado desde a barriga pra Deus, eu não tive que apresentar ele, eu que me aproximei de Deus ao ver seu filho. Esse irmão, ele tava com câncer terminal no fígado. Ele desistiu de fazer o tratamento e entregou nas mãos de Deus, porque ele não sabia o que Deus queria dele. E ele falou que naquele momento que ele viu o Alan, ele teve a convicção de que Deus sempre está conosco. Que ele sentiu a presença de Deus muito grande no Alan. Falou pra mim que o Alan ia ficar com a gente. Tinha o melhor pro Alan, na verdade. E eu achava que o melhor pro Alan era estar aqui. Levamos esse irmão embora. Isso, o Alan já tava na segunda cirurgia. E antes dessa segunda cirurgia, o Alan tinha passado por um cateterismo pra poder ver as veias. Ele quase faleceu de novo nesse cateterismo. E mais uma vez a gente teve que escutar: o Alan é um milagre. Ele perdeu todo o sangue. Ele ficou todo cinza, inchado. Ele perdeu todo o sangue, mas ele conseguiu sair vivo do cateterismo. E foi direto pra essa segunda cirurgia. E foi depois dessa segunda cirurgia que esse irmão foi ver ele. Pra vocês terem noção, o Alan ficou 20 dias na ECMO sem o coração. Tem essa nossa história contando que tá fixado no meu perfil. Se vocês quiserem escutar toda essa história, vão lá. E esse irmão foi... E eu não entregava o Alan de jeito nenhum. De jeito nenhum eu entregava o Alan. Vendo ele sofrendo daquele jeito, ele brincava, ele dava risada. E os médicos queriam, porque queriam desligar a máquina pro meu filho morrer. E eu não deixava. No dia que era pra desligar a máquina, eu não tinha entregue o Alan pra Deus ainda. Eu sabia o que Deus queria, mas eu não queria que Deus levasse ele. Ele saiu da cirurgia, ele ficou 3 dias em coma. Ele desceu pro teste de vida, fez o teste de vida e não passou no teste de vida, que é estilhaçar pra ver se tem alguma reação. E ele não tinha reação nenhuma. No 3º dia, se ele não voltasse, eles iam ter que desligar o aparelho e dar como morte cerebral. Porque tinha pouca atividade cerebral dele. Pouca atividade cerebral e iam desligar as máquinas dele. Eu falei, Deus, pelo amor de Deus, Senhor, deixa eu me despedir do meu filho. Faz ele acordar, Senhor. Deixa eu despedir dele. No 3º dia eu recebo essa foto aqui. O Alan tá com o olho aberto. Ele acordou. Depois de 3 dias, meu filho acordou. E olha como eu era. Eu falava, tá, se o Senhor acordou ele, é porque o Senhor não vai levar ele. E o Senhor vai deixar ele comigo. E olha como que é a nossa mente.
Eu sabia que Deus ia levar ele, mas eu não entregava ele de jeito nenhum. De jeito nenhum. E ele ficou sofrendo naquela época por 20 dias. Sofrendo não, né? Quem ficava sofrendo era a gente. E no dia 24, o coração dele pro lado de fora, batendo pro lado de fora, e ele vivo só pelas máquinas. O coração dele vinha e voltava, já era 20 dias, já tinha que ter desligado a ECMO, já era pra ele não tá mais ali, e ele lá sorrindo pra gente. Eu cheguei nele e falei assim: filho, é vontade de Deus que você fique comigo. Vai pro colo do pai. Aí eu falava: eu vou entender se você for. Pode ir. Eu vou ficar bem. Eu vou saber que você tá bem. Eu vou ficar bem, eu te amo muito. Nesse dia eu ajoelhei. Nesse dia, todos esses 20 dias, a gente ajoelhava na beira da cama, pedindo pra Deus a cura. Nesse dia 24, eu ajoelhei, pedindo pra Deus recolher meu filho daquele sofrimento. Quando foi dia 25, no outro dia, a gente foi embora. Aí chegou o dia 25. Eu levantei bem cedo, era 8 horas da manhã. E falei assim: vou tomar um banho, vou mandar mensagem pra enfermeira que fica com ele, falando que eu vou levar as coisinhas dele de banho, outras coisinhas, outras meinha, luvinha, pra ela poder dar banho nele e trocar. Eu mandei mensagem, era 9h29 da manhã. 9h20 e pouco da manhã. E ela não me respondeu. Ela não me respondeu e eu fui tomar banho. Assim que eu saí do banho, o hospital ligou querendo falar comigo. Eu falei: não, Pablo, eu não vou atender, atende você. E essa enfermeira não me respondia, já era 10 e pouco. Aí eu mandei mensagem pra ela na hora que o Pablo tava com o celular na mão, porque eles não dão notícia por celular, tinha que sair daqui até lá, era 1h e pouco pra poder chegar lá. Eu falei assim pra ela: meu filho se foi, né? Meu filho partiu. E ela não me respondia. Aí o Pablo chegou lá no hospital, junto com meu pai. Ficaram sem responder a gente até 2 horas da tarde, mas eu já sabia que meu filho tinha partido. Deus já tava me dando consolo em casa. E o Pablo me liga falando assim: o Alan não tá mais aqui. O Alan foi embora. Eu me revoltei. Eu falei que Deus não existia. Eu falei não, que não acreditava mais em igreja, acreditava mais em profecia, mas a todo momento Deus não mentiu pra mim. Em todo momento ele não mentiu pra mim. Ele não falou: você vai ficar com seu filho. Ele sempre falou que ia levar o meu filho. E levou. Quando eu entreguei de coração, ele levou. Mas eu fiquei revoltada só na hora. No outro dia, Deus me deu um alívio tão grande dentro do meu coração. Porque ele já vinha me preparando pra... Chorei. Deus vinha me preparando pra esse momento há anos. E eu fui muito ingrata com Deus. Eu queria que tudo fosse do meu jeito. E eu queria escutar ele. Eu queria escutar as outras pessoas, mas eu não queria escutar Deus. E Deus levou meu filho naquele dia 25 de setembro de 2019. Um dia depois de eu ter entregado ele a Deus.
E depois de 3 dias que eu tinha sepultado o Alan, dia 28 de setembro, meu primo foi se batizar nas águas. E a gente foi pro batismo. Eu já não estava mais acreditando mais em profeta, não acreditava mais em ninguém. E 3 dias depois a gente todos reunidos, né? Pra poder ver o batismo do meu primo. Tinha um profeta, o irmão Bruno, o pastor Bruno. Ele falou assim pra mim: Deus manda te dizer que essa dor é momentânea. E daqui um tempo, mas é no tempo dele, não é no seu, você vai receber uma grande bênção, você vai ter outra criança. E digo mais, vai ser uma menina, mas é no tempo dele, e ela vai vir saudável, cheia de vida. E nisso eu já não tava mais acreditando eu não acreditava mais em profetização, nem nada. E nisso a minha cunhada passou por trás de mim e falou assim: não acredita não, porque senão você vai se machucar mais ainda. E eu ouvi aquilo e falei: Senhor, se for da tua vontade, eu guardo no meu coração. Agora, se não for, tira do meu coração. E eu passei por 1 ano e 6 meses ali, guardando as palavras do irmão Bruno no meu coração. E hoje em dia tá a Lana aqui, mas o testemunho dela vai ser em outro vídeo. Depois desse, eu quero gravar o testemunho dela depois desse daqui, porque esse daqui já tá muito longo. E eu vou falar uma coisa pra vocês. As pessoas me julgaram, me apedrejaram, me tacaram pedra, levantaram em falso, botaram a culpa em mim. Falaram que Deus tinha me castigado. Que Deus, o que eu fiz? Eles falavam assim para as pessoas que estavam à minha volta: o que ela fez para Deus estar castigando ela desse jeito? Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês: se Deus castigasse, o mundo seria perfeito, não existia ladrão, não existia assassino, pessoas impunes. Deus não castiga. E essa frase que tem aqui na minha camiseta diz muito o que Deus é. Não há nada que supere o amor de Deus. Deus não castiga. Deus, ele dá a prova para aprovar seus filhos. Deus trabalha com propósito. Deus trabalha com propósito, e você pode ter certeza. A prova, ela é amarga, mas a nossa vitória, ela é doce. Doce, doce, doce. E, gente, tenha fé, ouçam mais Deus. Parem de correr atrás de profeta. Parem de correr atrás de igreja. Tenha fé. Fé no Pai que tá lá em cima, gente. A fé que a gente tem que ter. Que a gente tem que ter em Deus. Não é em igreja de pastor, não. A gente tem que ter fé no nosso Senhor. E ficar de olho, porque o inimigo levanta onde você menos espera. Então o vídeo foi esse, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo chorando, por isso que eu não queria fazer esse vídeo. Mamãe. Mas Deus já estava me cobrando há muito tempo esse vídeo, então tá aqui. Eu espero que vocês gostem. Um beijo e fiquem na paz de Deus.